Convido a igreja para lermos um texto na carta aos Hebreus, capítulo 12. Na carta aos Hebreus, no seu capítulo 12, versículos 1 e o versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. 2. Repitam após mim. Olhando para Jesus. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos lido esta palavra e eu quero adiantar um pouco o comentário para que possamos concluir o culto no tempo que foi pré-estabelecido. E a palavra que queremos meditar neste culto último do ano está justamente falando sobre como nós devemos enxergar, olhar as circunstâncias da vida. O escritor aos Hebreus, antes dele chegar neste capítulo 12, ele falou no capítulo 11 sobre os heróis da fé. E esses capítulos 12 é uma continuidade do assunto que ele vem tratando no capítulo 11. E no capítulo 11 ele vai falar justamente sobre homens e mulheres que venceram através da fé. Glória a Deus. E quando chega no início do capítulo 12, aí ele fala para nós. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, ele está agora falando para a igreja presente, como a igreja futura, que no caso nos alcançou. E ele diz assim, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nós temos uma carreira, meus irmãos. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como Salvador, quem aqui aceitou Jesus como Salvador? Levanta a mão assim. Amém. Então, quando você aceita Jesus como Salvador, você aceitou uma proposta de Deus. Você aceitou uma proposta. E esta proposta que você aceitou de Deus, o escritor aos Hebreus está dizendo que nós devemos correr com paciência. Ele não está dizendo, e é uma coisa que me chama a atenção nesse texto, que ele não traz aqui uma data limite para que alcancemos essa proposta até o fim. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus, ele disse assim, quem perseverar até o fim. E o escritor aos Hebreus está dando aqui um áureo conselho. Ele está dizendo que, da mesma forma que os heróis da fé venceram, nós também venceremos. E ele está dizendo de que eles venceram porque eles passaram por dificuldades. Eles tiveram também na sua vista, eles tiveram embaraços e tiveram pecados que rodeavam a ele. Mas eles não abriram mão da proposta da fé. E o escritor aos Hebreus está dizendo aqui que a carreira que nos está proposta, nós temos que primeiro correr com paciência. Diga comigo, paciência. Paciência.
Diga outra vez, paciência. Diga a si mesmo, eu preciso de paciência. Tenha paciência. Tenha calma. É isso que ele está dizendo. Quem corre a corrida da fé, primeiro tem que correr com paciência. Porque foi falado aqui que Deus não vê o tempo como nós vemos o tempo. Ele criou o tempo, mas vive fora do tempo. Ele é atemporal. Não quer dizer que ele não se incomode conosco, não é isto. Mas é porque a Bíblia diz que os pensamentos dele é muito mais alto do que os nossos pensamentos. E só tem uma forma de nós chegarmos ao fim, não ao fim de 2024, mas ao fim da carreira que estamos propostos a correr. É ter paciência. Esperar no Senhor é ter paciência. A Bíblia diz, entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele. Só confia quem tem paciência. Mas eu quero chegar no ponto que o escritor diz assim, que esta carreira com paciência que nos está proposta deve ser de uma forma, não pode ser de qualquer maneira. Tem que ser de uma forma. Aí ele vai dizer no versículo 2, de qual é a forma, irmãos? Diga amém. Você vai correr com paciência. Porém, essa carreira tem que ter um alvo. E esse alvo chama-se Jesus. A carreira que você tem, que eu tenho, não pode ser envolvida em nenhuma outra situação. Nós temos que correr olhando para Jesus. Por que olhando para Ele? Porque Ele foi o exemplo. O texto está dizendo que Ele, Jesus, é o autor e consumador da fé, a qual, pelo gozo que Ele estava proposto, diga comigo, suportou a cruz. Sabe por que Jesus suportou a cruz? Porque Ele tinha um gozo. E eu quero pensar junto com você que a circunstância do dia a dia, ela pode querer desviar o nosso olhar para outras questões. E eu queria trazer aqui alguns exemplos do que pode acontecer quando se desvia o olhar de Jesus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 19, por favor. Livro de Gênesis capítulo 19, versículo 26. A Santa Bíblia é uma história por demais conhecida, mas a Bíblia Sagrada nos diz no versículo 26 do capítulo 19 de Gênesis, diz assim, repitam após mim, e a mulher de Ló olhou para trás. Deixa eu perguntar uma coisa aqui a você. Qual é o primeiro olhar que a gente vê aqui? Ela olhou para onde? Para trás. O escritor lá diz, olhando para quem? O autor? Pois bem. A mulher de Ló fez o que aqui? Então, diga assim ao seu irmão, olhar para trás não é bom. Escute, olhar para trás vai trazer consequências terríveis para a vida de um cristão. Seguindo o texto, ele vai dizer assim, a mulher de Ló olhou para trás, e qual foi a consequência? Ficou convertida numa estátua de sal. Então, olhar para trás não é bom. Porque o olhar para trás, neste contexto aqui, é você estar olhando para as coisas que lhe agradaram no passado, antes de Jesus. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela narra essa história de Ló e da sua mulher, e nós vamos entender o que é que esse olhar da mulher de Ló, o que ele quis dizer. Primeiro, foi desobediência, porque o anjo disse, não olhe para trás. Primeira coisa, o anjo deu uma ordem, não olhe para trás.
Agora, o que levou a mulher de Ló a olhar para trás? O que eu vou dizer aos irmãos é forte, é triste, mas é a Bíblia. Veja 2 Pedro, capítulo 2, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Palavra de Deus, na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo de número 6, vai dizer assim: e condenou a subversão às cidades de quê, irmãos? Reduzindo-as a quê, irmãos? E pondo-as para exemplo aos que vivessem, de que forma, irmãos? Como era que o povo vivia naquela época? Impiamente. Observe aqui. Versículo de número 7 diz assim: e livrou o justo Ló. Observe, enfadado da vida, de que forma, irmãos? Dissoluta dos homens, o quê, irmãos? Diga comigo, misericórdia. Aqui a Bíblia está narrando como era um pouco da sociedade na época de Ló. E está dizendo, no versículo de número 6, ele está dizendo que o povo vivia de forma ímpia. Primeiro lugar. Depois ele está dizendo que eles faziam algo de tão terrível, não é? No versículo de número 7, que vai dizer que enfadava o justo Ló com os seus atos abomináveis. Agora pergunto uma coisa: por que foi que a mulher de Ló olhou para trás? Olhou para trás porque estava com saudade. Saudade de quê? De homens abomináveis. Olhou para trás por quê? Porque estava com saudade. Com saudade de quê? De praticar a impiedade. Diga comigo, misericórdia. Quando eu olho para trás, olhar para trás quer dizer olhar para a minha vida antes de que Cristo como meu Senhor. Quando eu olho para trás e tenho saudade do que fiz lá atrás, eu preciso de imediatamente voltar o meu olhar para Jesus. Porque se eu continuar olhando para trás, vai acontecer o que aconteceu com a mulher de Ló. Vai ficar em estátua de sal. A igreja vai avançar e você vai ficar parado. É isso que está acontecendo aqui. Ló avançou, mas a mulher dele ficou parado. E é isso que vai acontecer com aqueles cristãos que vêm à igreja, que aceitam Jesus como Salvador, mas no meio da caminhada ficam olhando para trás. Como ficou o povo de Israel quando chegou lá no Egito, quando chegou no deserto, em meio à aflição, eles diziam a Moisés: porventura, lá no Egito não tinha sepultura para nós ser sepultado, precisava vir aqui para o Mar Vermelho, ou porventura, lá no Egito não tinha alho poró, não tinha salsa, não tinha coentro, não tinha pão, para nós virmos aqui para o deserto, lembrando-se das coisas do tempo de escravo. Mas Moisés recebeu uma palavra de Deus para dar àquele povo em meio do deserto. Deus disse a Moisés: Moisés, diga ao povo que marche, diga ao povo que marche. Igreja de Nampula, não é tempo de olhar para trás, olha para Jesus, autor e consumador da fé. Vamos marchar, irmão, vamos marchar, vamos deixar de olhar para trás. Vamos deixar de olhar para as coisas que nos dá saudade. Saudade de mentir, saudade de roubar, saudade de droga, saudade de futebol, saudade de prostituição. Sangue de Cristo tem poder. Olha para frente, olha para o alto, olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Essa saudade vem e vai se você resistir. Se não resistir, escute o que eu vou dizer aqui uma coisa. Se não resistir, não vai terminar 2004 na igreja. Se não resistir, não termina o ano de 2004 na igreja. Não termina por quê, pastor? Porque olhou para trás. E fica olhando continuadamente. Há poder no sangue de Jesus.
Quando o Senhor me dava essa palavra hoje à tarde, eu dizia: Senhor, fala ao coração da tua igreja, que não é eu que quero dizer isso, mas é o teu Espírito Santo que quer tratar conosco. Igreja, tem um grito de Deus aqui para nós. A sociedade que nós vivemos é corrupta. A sociedade que nós vivemos é mau. É uma sociedade que é cheia de problemas. Mas escute, vamos brilhar como astro, para que o mundo veja em nós Cristo. Para que o mundo veja Cristo em você. Levanta assim a sua mão comigo e diga: eu quero ser igual a Jesus. Deixa o brilho do Espírito Santo. Deixa o brilho do Espírito Santo. Tem gente que olha para trás com muita facilidade, irmãos. Sai daqui de Nampula, vai para Maputo, olha para trás. Sai daqui de Nampula, vai para Cabo Delgado, olha para trás. Sai daqui de Nampula, vai para a ilha do destino, para a ilha de Moçambique, olha para trás. Em nome de Jesus, que fé volátil é esta? Que fé volátil é esta? Que na primeira tentativa do diabo já vai caindo. Ei, o Senhor trata comigo e trata contigo nesta noite. O Senhor quer abençoar o ano 2004 na tua vida, mas vai depender da tua resistência. Olha para Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Reis. Segundo livro de Reis. Capítulo 6. A palavra de Deus diz assim, Reis capítulo 6, versículo 14. Olha o texto que diz aqui. Segundo livro de Reis, capítulo 6 e verso 14. Diz assim a Santa Bíblia. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército. Os carros vieram de noite e fizeram o quê, irmãos? Versículo 15. E o moço, repitam após mim, e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Repita após mim. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, olha o que ele disse, repita após mim: ai, meu Senhor! Ai, meu Senhor! Foi assim que ele falou. Que faremos? Diga assim: que faremos? Que faremos? Pergunta ao seu irmão assim: que faremos? Escuta isso aqui. O exército do rei da Síria está rodeando a cidade para destruir o homem de Deus. Escuta aqui. Preste bem atenção nisso aqui. A finalidade daquele exército era destruir um homem. Eu vou repetir o que eu disse. Era um exército para destruir um homem. Não parece uma covardia? Quem é a maioria aqui? Que exército? Quem é a maioria aqui? Um exército para destruir um homem. Quem é a maioria aqui? Era esse olho que o moço de Deus teve. Quando ele olhou de manhã cedo, que susto terrível. Observe que as duas expressões, ai meu Senhor, todas estão com exclamação. Por isso que eu disse, é para gritar, porque ele gritou. Ele não disse assim, ai meu Senhor, não. Ele gritou, ai, isso é sinônimo de medo. Por quê? Porque ele estava vendo
o que estava diante dos seus olhos. Mas diga comigo assim: abre os meus olhos, Jesus. Mas ele não estava com o olho aberto. Ele não viu o exército, mas o olho estava fechado. E qual era o olho que estava fechado? O olho espiritual. Estava fechado. Aquele jovem, quando viu aquele exército, ele gritou com medo. Mas o homem de Deus, ele disse uma coisa àquele jovem, e eu quero dizer para você nesta noite. Olhe para mim. Não temas. Você entendeu? Agora vamos ver quem era que estava com a maioria. Versículo 16. E ele disse: não temas. Por quê, irmãos? Quem era a maioria? Era um ou era um exército? Eu não sei se você está começando a entender isso aqui. Quem é a maioria? Não é eles. A maioria é você. Preste atenção nisso aqui. Entenda isso, por favor. A maioria não são eles. A maioria é você. Depende da forma que você olhar. Se você olhar para o problema eminente, a maioria vai ser eles. Mas se você olhar para Jesus, autor e consumador da fé, a maioria vai ser você. Deixa eu adiantar isso aqui, porque senão a gente não chega lá no final. Veja Mateus capítulo 14. Veja Mateus capítulo 14. Olha o que é que o texto vai dizer aqui no versículo de... 14, 24 de Mateus. Mateus 14, 24. Olha o que é que o texto está dizendo. Diz assim a palavra do Senhor. E o barco estava já no meio do mar. Diga assim, o barco no meio do mar. Pense comigo, um barco no meio do mar. Pense, só faça pensar comigo. Quando o barco está no meio do mar, por mais prudente que o nadador seja, ele vai pular para onde? Ele vai pular para onde? Mas vai para onde? Porque o barco está no meio do mar, no meio ali. Ele vai pular para onde? Ele não tem para onde pular. Porque para onde ele pular, ele vai nadar até morrer. Porque o barco está no meio do mar. Não está numa margem e nem na outra, está no meio. E quando está no meio aqui, por mais que ele seja nadador, pescador, aonde ele mergulhasse, ele não chegava no final. Porque não ia ter forças físicas. E outra coisa, era madrugada. A água estava fria e, acima de tudo, tinha um vendaval. Misericórdia, tudo ao contrário. Vendaval, água fria, madrugada. E no meio... Eu vou pular para onde? A Bíblia diz, no versículo 24, diz assim... No meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Veja bem, no meio do mar... açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? Não tem aquele dia que a gente diz assim, mas o vento hoje está contrário. Não tem esse dia? Está dando tudo errado para mim. Ou não é assim? Tem esse dia. 2023 teve esse dia? Você venceu? 2024 vai ter também. Não adianta você vir romper ano com cor de roupa para mudar. Não vai mudar, não. Não vai mudar, não. Eu vou vestir roupa branca, roupa verde e amarela. Não vai mudar nada. Você vai passar também por momentos difíceis. Agora, o vento vai soprar ao contrário? Vai. Você vai ficar no meio do barco? Vai. Agora, quando eu digo isso, vocês pensam que eu digo isso sorrindo? Porque eu sei que eu também estou inserido nesse meio. Eu vou passar por problema. Eu não quero, mas vou. Porque a palavra que vai lá, primeiro vem aqui. Aleluia. Eu estou pregando para você, mas estou preocupado. Meu Deus, como é? Deus me guarde, me ajude. Esse vento vai vir como? Mas eu sei que vem. E você não pode ser inocente, achar que para você não vem.
Mesmo que o mundo todo diga, feliz 2024, tá bom. Mas te aguarda. Espera. Vai chegar. E o texto está dizendo assim, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento estava contrário. Observe que hora ela, mas a quarta vigília da noite, não é? Quando ninguém tinha mais esperança, a quarta vigília da noite, a noite toda, batendo-se a água no barco, os discípulos já inquietos. Aí a Bíblia vai dizer assim, mas eu acho extraordinário isso aqui. Esse mais aqui me chama muita atenção, irmão. O barco açoitado, o vendaval, o discípulo aperreado, aí vem, mas alguma coisa vai acontecer aqui. A quarta vigília da noite, dirigiu-se, quem, irmãos? Para onde? Caminhando. Como é a história? Jesus fez o quê? Tá bom, eu vou perguntar uma coisa a vocês de novo aqui. Vocês não estão me entendendo. Jesus caminhou aonde? Era que horas? A quarta vigília. Era madrugada. Era por volta de 3:30, 4 da manhã. Era por aí. A água estava o quê? Estava o vento. As águas fortes batendo no barco. Quando diz assim, Jesus andou pelas águas, por cima das águas, na nossa cabeça, a ideia é essa. A água estava assim, calma, tranquila, e Jesus numa boa aí, ó. A água estava encapelada. O texto está dizendo que a água batia no barco. Era uma tempestade. Eu vou complicar mais a coisa aqui. Era uma tempestade. O vento forte. A água forte. Os discípulos com medo. No meio do mar. Dentro do barco. 4 da manhã. Está escuro ou está claro? Aí vem um homem. Todo mundo com medo, pensando que vai morrer. Aí vem um homem que aparece no meio da tempestade assim, olha. Glória a Deus! Aí os discípulos voltaram para o passado. Diga comigo, misericórdia. E disseram assim, é um fantasma. Por que ele disse isso? Porque lembrou-se do secretismo religioso que eles viviam no passado. É um fantasma. Aí, não foi Jesus que disse, não. Eu estou aqui parafraseando. Que fantasma que nada, rapaz. Versículo de número 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo assim, tende bom ânimo. Como quem diz assim, tenham coragem. Está todo mundo com medo? Sou eu. Não tem mais. Aí Pedro, sendo Pedro, disse assim, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. É aqui onde eu quero chegar na mensagem. Ô irmão, o desafio que eu faço para Jesus não é nada. Se és tu, manda eu falar, eu ir contigo aí, andando também. Eu gostei desse negócio de andar por cima da água. Eu quero ir também. Manda eu ir, Jesus.
Eu quero ver agora. É o senhor mesmo? Manda eu ir. Aí disse o Senhor Jesus: vem. A palavra do mestre foi essa. Veja o versículo 28, 29. Veja a palavra, só o que Jesus disse. Ele disse assim: vem, ponto, acabou. Não é assim que está escrito? Senhor, eu quero dar para o Senhor das águas. Vem. Aí Pedro podia dizer assim: Senhor, eu estou de brincadeira. Não diga isso não. Venha, Pedro. Irmão, parece que eu estou vendo isso aqui, essa cena. Na minha cabeça eu coloco assim essa imagem. Pedro naquele barco pequeno. Aí ele bota um pé na água e fica assim provando. Será que isso aqui? Hã? Aí depois coloca o outro pé e percebe que está seguro. Aí olha para lá Jesus. Já viu aquele bebê andando com medo de cair? Aí Pedro está ali em cima da água, olhando para Jesus e caminhando, e caminhando. Aí ele vai caminhando assim, olhando para Jesus. De repente, aí o texto diz assim, que ele, Pedro, veja o que é que ele fez, irmão. Olha aqui o que é que ele fez. Versículo de número 30. Mas sentindo o vento o quê? Forte. Teve o quê? Diga comigo, misericórdia. Pedro teve o quê? Quem foi que mandou Pedro ir? Ele estava indo. Ele estava indo. Na caminhada, ele sentiu o quê? Mas porque ele sentiu medo, alguma coisa aconteceu. O que foi que houve? O vento. Ele percebeu o quê? O vento batendo nele. Então, calma lá. Eu estou andando por cima das águas e o vento batendo em mim. Aí a Bíblia diz que Pedro teve medo. E quando ele teve medo, ele deixou de olhar e começou o quê? Começou o quê? Começou o quê? E foi mais o quê? Afundando. Repita após mim. Quando eu não olho para Jesus, eu vou afundando. Diga, há poder no sangue de Jesus. Olhe para o seu irmão do seu lado. E diga, em 2024, vamos olhar para Jesus. Se você não quiser afundar, olhe para Jesus. Ei, mas eu tenho uma boa notícia para você. E qual é, meu pastor? É que mesmo que você esteja afundando, se você lembrar dele, dizer, Jesus, ele vai lhe socorrer. Ele vai dizer, levanta-te, homem de pouca fé, bendito seja o nome de Jesus. Ele não vai deixar morrer, mas olhe para Jesus. Você pode até dizer, Jesus, eu não olhei, mas agora eu estou olhando. Então olha, porque tem solução. Olha, porque tem solução. Todo momento que você olhar para Jesus. Irmão, isso aqui é extraordinário. Todo momento que você olhar para ele, ele tem uma solução para o teu problema. O diabo está sussurrando no teu ouvido que tudo acabou, que Jesus te esqueceu, que acabou 2023 e acabou a tua fé. Não, Senhor, tem uma palavra do Espírito Santo para você. Olha para Jesus, que Ele quer renovar a tua fé. Ele não quer renovar amanhã, não, quer renovar hoje. Agora olha para Jesus. Ele quer renovar a tua fé. Só você sabe como está afundando. Porque olhou para o vento, se decepcionou, voltou para as fraquezas, mas tem uma solução. Olha para Jesus. Socorre a Ele, diga, Senhor Jesus, me socorra. Ei, Ele tem para você uma solução. Meus irmãos queridos, eu quero concluir esse pensamento dizendo para você, há solução. E a solução está em Jesus.
Olhe para Ele, o autor e consumador da nossa fé. A Ele seja a glória, a Ele seja a honra, a Ele seja o louvor eternamente. Queridos irmãos, eu quero concluir este trabalho, eu quero fazer uma coisa aqui com vocês. Eu sei que vocês ensaiaram um hino para cantar, mas eu quero fazer uma coisa aqui com vocês. Está bem assim? Eu vou chamar a Daiane e ela vai cantar um hino com vocês. Amém. Vocês nem ensaiaram, mas vai dar certo. Amém. E a igreja toda vai louvar a Deus com este cântico. Amém. E se o Espírito Santo tocar no teu coração, é porque Ele quer te renovar. Amém. Ele quer te sarar. Amém. E nesta noite tem cura para a tua vida. Você crê nisso? Amém. Nesta noite tem cura para a tua vida. Eu sei que eu disse aqui uma palavra pesada, mas Deus tem a misericórdia de nós. Amém. Diga amém, irmãos. Amém. Vamos ficar de pé, todos nós.